Uma boa tarde a todos e a todas que aqui estão. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a arquitetura das raízes, uma pesquisa vivida com toda a educação infantil do Colégio Nacional da Unidade Biporã, eu gostaria de dizer que esse processo, ele foi muito importante, ele foi muito rico, foi um processo de muito choro, muitas risadas, muitas idas e vindas. Tivemos o apoio da Roberta com o nosso processo formativo, as nossas formações, e tivemos ao nosso lado um par muito avançado que eu gostaria de chamar para subir aqui, que é a Marilda. Então, Marilda, por favor. Nosso par avançadíssimo. Sem esquecer de dizer da Cleide, que é o nosso par avançado, nosso braço direito e esquerdo, as nossas pernas, muitas vezes o nosso coração, muitas vezes a nossa emoção e a nossa razão. Somos muito gratas por tudo que vivemos com vocês. E ver esse processo acontecendo, eu vou pedir desculpa, porque às vezes eu vou... Essa mudança climática afetou um pouco a minha voz, então eu vou tossir um pouco. Mas muitas vezes, vendo esses processos acontecendo e ver hoje esse seminário acontecendo logo após um Portas Abertas, me faz ver e materializar a tríade da educação. Um ato político, ético e estético. A ética, onde traz a nossa imagem de criança. Quem é a criança para a gente? Qual é a história dessa criança? Qual a cultura dessa criança? Como a gente enxerga essa criança? Como é a individualidade dessa criança dentro de um espaço de referência? Dentro das suas narrativas, dos seus desejos, das suas emoções. Viver com as crianças é uma vida muito boa, mas é uma vida também de muito choro, uma vida de muita inconstância, uma vida de muita alegria, mas também uma vida de muito desafio. A estética, onde traz a metáfora, onde na educação ela é muito conectada com a metáfora, com o ateliê, com a criatividade, com a curiosidade e com os processos documentativos. Como tem sido documentado a individualidade que a gente enxerga das nossas crianças? Como tem sido documentado o processo vivido em pequenos grupos ou em grupos grandes, que é um espaço de referência? Então, em um ato político, eu não consigo falar de educação se eu não falar de política. Eu não consigo falar de educação hoje estando como coordenadora, mas sendo professora, se eu não me colocar num lugar de disponibilidade. Estou como coordenadora em um colégio particular. Como é o meu olhar e qual a minha missão enquanto educadora para apoiar os educadores e me colocar à disposição para os educadores de escola pública? Para quebrar todas as barreiras que foram construídas culturalmente entre as crianças e entre os adultos. Então, eu não consigo falar de educação se eu não falar de ética, se eu não falar de estética e se eu não falar de política. Linkado com isso, a gente começa a pensar nas pesquisas vividas dentro da escola. Mas pesquisa cabe em quatro paredes? Pesquisa cabe dentro de uma escola? As pesquisas são só as que estão reveladas nas paredes da escola? As pesquisas são só o que estão revelados nos livros de memória, nos relatórios ou portfólios, nas histórias das nossas crianças? As nossas crianças trazem emoções, elas trazem sensações, elas trazem vida. E elas trazem vida desde bebês. Ontem nós tivemos a abertura do seminário e há um tempo, desde que eu venho revisitando os materiais das educadoras de pesquisas vividas durante o ano de 2023, principalmente os materiais das pesquisas das crianças muito pequenas, que são as crianças do nosso Maternal 1, crianças de 1 a 2 anos,
As crianças pesquisam o corpo e movimento o tempo todo. E ontem a Rosa Bertolini, na nossa abertura, trouxe uma frase que me marcou muito. E hoje, quando eu cheguei na escola, foi a primeira coisa que eu anotei na minha agenda. As crianças nascem trazendo a pesquisa de corpo e movimento. Elas nascem trazendo a pesquisa de conhecer o seu corpo. O que é isso que completa o meu braço? O que é um braço? O que as minhas mãos podem fazer? O que as minhas pernas podem fazer? Pernas que engatinham, depois elas andam e depois elas correm. Isso é um processo de pesquisa. Mãos que colocam na boca, mãos que colocam no outro, mãos que sentem, mãos que falam. Isso é um processo de pesquisa vivido pelas crianças. Então seria muito raso a gente trazer que as pesquisas foram pesquisas vividas dentro da escola, quando a gente traz a palavra contexto. O que é contexto para a gente? Ah, Alessandra, contexto é quando intencionalmente eu organizo um contexto para as crianças serem provocadas a pesquisar sobre as raízes, ou sobre as cores, ou sobre as sensações. O mundo é um contexto. As crianças estão inseridas em um contexto de pesquisa cotidiano, o tempo todo. Eu não consigo falar de pesquisa se eu não falar de mundo. Eu não consigo falar de mundo se eu não falar da nossa responsabilidade enquanto adultos educadores, pesquisadores. Porque nós não podemos ser educadores se a gente não pode trazer essa ideia de ser educador sem trazer a ideia de ser um educador pesquisador. A pesquisa das raízes, que é a que a gente vai apresentar, ela não pode acontecer só com as crianças se eu não tiver um adulto disponível, um adulto atento, um adulto curioso e um adulto criativo. A pesquisa do adulto, ela precisa andar ao lado da pesquisa das crianças. Adulto e crianças aprendem juntos. Claro, que em diferentes níveis de maturidade. Então, quando a gente traz sobre todo esse processo de contexto, a gente começa a pensar. Agora, falamos de uma interdisciplinaridade, falamos de um todo, falamos de um mundo, e agora dentro desse mundo existe um quintal de possibilidades. E esse quintal é um ateliê a céu aberto, é um ateliê de descobertas, é um ateliê de experiências. E o que as nossas crianças contam nesse quintal de descobertas? É um quintal de encontros. Quais encontros? Quais as possibilidades desse lugar? O que as crianças narram quando elas estão em contato com a natureza? Eu não preciso ter o tempo todo, oferecer o tempo todo diferentes materiais, diferentes possibilidades. Eu preciso oferecer o mundo para as crianças, para que elas vivam desafios seguros, desafios dentro do seu nível de maturidade, mas dentro de um quintal. Então, dentro desse quintal de encontros, pequenos grupos de crianças vão para explorar e ter uma brincadeira, trazer a brincadeira como um valor. E a atelierista, muito atenta, muito sensível, muito disponível para essa relação com as crianças, começa a observar o que as crianças narram quando elas estão nesse quintal. Do que as crianças brincam? O que elas fazem? O que elas tocam? Como elas andam de um lado para o outro? E dentro desse quintal existe um diálogo. A raiz é o esqueleto da árvore, só que no chão, nos conta a Annalise. Para trás, só um minutinho, houve um spoiler. A raiz é o esqueleto da árvore, só que no chão, nos conta a Annalise. Tem árvores que as raízes são assim, para fora, Liz. Árvores têm mais pernas que a aranha.
Henrique. Árvores têm pernas? Laura. Tem. A raiz é grossa, igual a perna. E os troncos para cima são os braços. Enzo. As folhas são o cabelo. Helena. Eu acho que a cabeça é o tronco mais alto. Laura. A partir disso, um mundo de possibilidades surge. A pesquisa começa a nascer no coração das crianças, no coração da educadora. E no coração das educadoras que se colocam disponíveis para viver essa relação com as crianças. A pesquisa, ela traz diferentes linguagens. Hoje nós vamos trazer aqui um recorte de uma das linguagens que foi aprofundada com as crianças. E nós trouxemos para partilhar com vocês. E para que vocês vejam que existe boniteza nas falas das crianças. Existe intencionalidade nas falas das crianças. Existem conceitos nas falas das crianças. Então, tudo vale a pena quando a gente escuta as nossas crianças. Boa tarde, gente. Quero começar falando que é um prazer enorme estar aqui como atelierista. É um processo muito poético e de desconstrução. Fazer esse ateliê acontecer na escola. E como a gente estava falando esse tempo todo, né, de ser essa educadora pesquisadora. Então, eu até falo brincando às vezes que aquilo que a gente aprende na faculdade é até balela perto da construção que a gente tem dentro da escola e com as crianças. Então, pensando nesse encontro das crianças com as raízes, surge uma pergunta. Quais maravilhamentos surgem a partir do encontro entre crianças e raízes? E aí, para responder essa pergunta, eu trouxe um vídeo. O vídeo tinha som, mas eu acho que nem precisou para a gente conseguir ler o que essa criança, que é o Valentim, de 2 anos, nos conta com a sua expressão. E essa expressão é essa expressão do encantamento, o encantamento da descoberta. E aí, eu acho importante falar sobre como o ateliê surge como esse espaço que apoia as crianças, que apoia os educadores, que dá voz para as crianças, que dá voz para os educadores e que se torna esse coração pulsante da escola, né? E porque ele nada seria se a gente não tivesse as ideias, as hipóteses, as produções das crianças, as ideias dos educadores, né? Esse apoio entre educador e atelierista que se torna tão importante no nosso cotidiano, né? E aí eu trouxe esse pequeno trecho que resume um pouco daquilo que a gente acredita muito no colégio sobre o ateliê. Falar de ateliê é falar de espaço, tempo e corpo. É criar corpo no cotidiano. Dar espaço às criações, dar tempo ao pensamento, tornar visível, construir em movimento, na ação e no coletivo. Acolher o imprevisto. Falar de ateliê é fazer, experimentar, buscar o encontro, promover a troca. Ateliê é convite, convívio, continuidade. A poesia do cotidiano. Como as crianças muito pequenas nos dão indícios de suas pesquisas de mundo. E aí a gente traz essa sequência de fotos do Gustavo, em que ele fica muito curioso com os brotos de abacate. Então ele observa, toca, explora, tira o broto da água. Acho que ele pensou, o que será que é isso? E então ele sorri. E aí eu retomo uma coisa que a gente tem falado muito, que é sobre estar atento às coisas que as crianças estão nos dizendo, mesmo quando não existem palavras. Então, o Gustavo, ele não expressou nenhuma palavra,
mas com um olhar atento, a gente consegue entender a sua curiosidade com as raízes. E isso nos inspira, enquanto educador, para avançar na pesquisa. O que os gestos das crianças nos contam? Micael debruça o olhar sobre o pote. O que será aquele tesouro ali? Então, assim como a Alê falou, a gente tem esse processo de respeitar a maturidade das crianças, né? Então, para as crianças muito pequenas, essa disponibilidade do olhar e da escuta, principalmente do olhar, né, ela é essencial para que a gente entenda aquilo que elas estão nos falando. Então, essas mãozinhas que tocam, esses olhos brilhantes, eles estão nos dizendo essa curiosidade, né? O estupor de Beatriz, com seus gestos, sons e expressões, ela revela a beleza e a surpresa do encontro. E a Bia também foi uma criança que trouxe muito esse som, essa expressão da surpresa, assim, né? Uau! Então, isso me marcou muito como educadora, no sentido de, nossa, isso está encantando, então eu preciso pensar em novas possibilidades para essas crianças. A raiz parece aranha, diz o Breno. São verdes e pretas as raízes, diz a Beatriz. O Breno, na sua fala, ele nos traz uma comparação com o animal. E por que o Breno nos traz essa comparação com o animal? Porque isso faz sentido para ele. E aí, vou usar a sua fala, Renata, peço licença. A Renata nos disse uma coisa que me marcou bastante numa conversa nossa, que foi: as coisas só começam a fazer sentido quando a gente está em contato com elas. Então, a aranha provavelmente é um animal que faz muito sentido para o Breno. Ele já reparou nas patas, no formato dessas patas. Então, ele traz essa comparação diante desse novo elemento que surge na vida dele. Já a Beatriz, ela nos traz os conceitos de cores, que são verdes e pretas. E aí segue a mesma lógica. Mas é legal a gente perceber que as falas das crianças estão cheias de conceitos, significados, diferentes sentidos. Então, essa escuta que a gente fala tanto, ela é importante por isso, porque a gente tem que ouvir o que as crianças já trazem como indícios e ampliar esse repertório, né? Como que a gente pode fazer com que os aprendizados sejam expandidos? O Davi diz: as raízes são as bolinhas nas linhas. E a Nina diz: essa está muito pequena, e a água ajuda a planta que está nisso. E aí, pensando no ateliê, eu acho que é muito possível esse trabalho em pequenos grupos. E por que a gente acredita tanto nisso, né? Esse trabalho em pequenos grupos, ele nos permite ver a individualidade de cada criança, nos permite escutar, nos permite olhar esses gestos, que são coisas que, quando a gente está com muitas crianças, elas começam a ficar mais difíceis. E a gente apoiando as crianças nessa individualidade, a gente consegue desenvolver seres humanos mais críticos, mais confiantes, que respeitam os compartilhamentos de ideias, né? Os pensamentos divergentes, a Alessandra está me falando aqui. Então, assim, é um espaço que precisa permitir essa relação. E é uma relação só de crianças? Não. É uma relação entre criança e uma relação entre criança e adulto. Então, isso é muito importante para o aprendizado, né? Parece que elas estão entortadas, diz o Rafael. O pote está fazendo ela entortar, porque ele é pequeno. Elas são marrom e preta, diz a Laura. Tem raiz branca também, diz o Caetano. Então, nesse sentido de o ateliê ser esse lugar de relação e de compartilhamento de ideias, eu acho esse diálogo muito importante, porque ele traz esse sentido de um olhar que complementa o outro. Então,
O Enzo, ele só conseguiu chegar a essa hipótese de que o pote estava fazendo a raiz entortar porque o Rafael fez uma fala anterior que estimulou ele a pensar isso. Então, o ateliê também vem como esse lugar de relação e de encontros, mas nesse sentido de encontro de ideias, né? Raiz, todas as plantas têm, diz o Henrique. Essa está mais marrom que essa, Gabriel. Essa aqui está amarela, quase verde, diz a Liz. Ela é bem fina e pequena, diz o Henrique. A raiz parece um polvo, com tentáculos, diz a Liz. Então, de novo, assim, esse sentido de uma fala que complementa a outra e das diferentes conceitos que surgem nas falas das crianças, né? Então, fina e pequena. Olha o tamanho aparecendo aí. Olha a espessura. De novo, essa relação do polvo, que é um animal, com esse outro elemento, né? Então, estar atento a essas falas é super produtivo para as crianças. E para nós educadores também, né? E aí, então, fazendo um apanhado geral das primeiras investigações das crianças, eu trouxe um apanhado de teorias delas. Isso se chama cabelo, diz o Enzo. E aí, essa relação com o corpo, né? Como as crianças fazem essa relação com o corpo, que é a primeira coisa que elas descobrem, né? Então, o tempo todo elas fazem relações com o corpo. E nas primeiras investigações lá no quintal, elas já haviam trazido esses indícios, né? Então, a gente vê isso se perpetuando na pesquisa. É de bolinha com riscos, diz a Gisele. Elas são fininhas, Pedro. Isso parece um galinho, diz a Yasmin. É estranho, porque tem umas bolinhas com buracos, diz o Tomás. Parece que elas estão entortadas, Rafael. É muito longa e enrugada, diz Rafael. São verdes e pretas, Beatriz. As raízes são diferentes. Uma é amarela e outra é verde, diz a Yasmin. Elas são retas, com umas voltinhas, diz a Tarsila. E aí, pensando nessas falas das crianças, a gente começa a perceber que elas trouxeram muitos indícios de que elas estavam interessadas nas formas, nas cores, nas linhas dessas raízes. E aí a gente, como educador, começa a pensar, como é que eu vou ampliar esse repertório? Como é que eu vou sanar essa curiosidade das crianças? E aí surge essa pergunta, como podemos materializar as linhas, formas, cores e emaranhado das raízes? E aí a gente vai para as crianças, porque elas têm as respostas de tudo e respostas concretas, que nos ajudam também a dar esse sentido para a pesquisa. E aí a Melissa nos diz, a gente pode desenhar a raiz, mas vai precisar de uma folha grande. E aí, antes de eu falar esse slide, eu acho que é legal a gente entender que a pesquisa ela precisa de um foco. E aí, o foco que a gente escolheu como educadores para esse momento foi o foco do desenho. Porque fazia todo sentido para nós e para as crianças explorar os traços, né? Já que elas trouxeram tantas falas sobre as linhas, sobre as cores, sobre as formas. Mas que isso também é uma coisa que pode mudar no trajeto, né? Mas essa foi uma escolha nossa. E aí, pensando nesse sentido também, do professor que pesquisa, que está ativo ali com as crianças, a gente pensa, então, o que as nossas educadoras compreendem como desenho? E aí, a gente também traz essas educadoras para perto de nós. E aí a Leide nos diz, o desenho é a transformação do pensamento em traços e gestos. A Letícia diz, as marcas da imaginação, dos sentimentos, emoções e do real.
A Letícia é educadora das crianças de 3 anos. O desenho é a representação do imaginário e daquilo que as crianças vivem no cotidiano, diz a Lara, educadora de crianças de 2 e 3 anos. O desenho é uma maneira de expressar pensamentos, sentimentos e ideias através de linhas, cores e formas, diz a Micaele, educadora de crianças de 2 e 3 anos. O desenho de uma criança vai além do seu imaginário. Cada traço, independentemente de sua simplicidade, transmite uma intensidade de emoção, criatividade e sensibilidade, diz Rarielle, educadora de crianças de 4 anos. O desenho é a arte de se comunicar. Poliana, educadora de crianças de 5 e 6 anos. O desenho é um segredo revelado. Bianca, educadora de crianças de 4 anos. O desenho é a materialização dos pensamentos extraordinários das crianças. Ludmila. O desenho contribui para a expressão criativa das crianças e nos ajuda a enxergar aquilo que muitas vezes não está visível. Ana Carla, educadora de crianças de 3 anos. O desenho é expressar ideias através de traços e cores. Lara, educadora de crianças de 5 e 6 anos. Desenho é a forma mais perfeita de demonstrar o que sentimos ou o que desejamos. Lívia, educadora de crianças de 4 anos. Desenhar é a manifestação genuína que a criança tem de falar com as mãos o que traz no coração. Josiane, educadora de crianças de 5 e 6 anos. Então, isso materializa muito aquilo que a gente estava falando sobre. Só existem crianças pesquisadoras se existir educadoras pesquisadoras. E aí, o Tomás nos traz uma fala sobre o que ele acredita que é o desenho. Para desenhar, a ideia sai da cabeça, passa pelo corpo, até chegar nas mãos. E ele fazia bem esse movimento, assim, né, quando a gente estava dialogando. Eu achei super interessante. E aí, realmente, o desenho é essa linguagem que suporta a observação. O desenho é aquela linguagem que vai permitir que a gente observe as pequenas sutilezas, os pequenos detalhes das coisas, as pequenas nuances. E isso contribui muito com o olhar que as crianças estão se desenvolvendo, né? E aí, para falar de desenho, eu acho importante fazer esse pequeno recorte sobre as fases do desenvolvimento do desenho, que eu trouxe de uma maneira simplificada aquilo que Piaget reflete, né, sobre as fases do desenvolvimento da criança. E aí, num primeiro momento, as crianças fazem as garatujas desordenadas, que são esses movimentos mais livres e espontâneos, né? Aquilo, para ela, é mais uma exploração do movimento do que do sentido. E aí, depois, elas vão para as garatujas ordenadas, que passam a ser movimentos mais circulares, mas que ainda falta um sentido ali, né? O desenho pré-esquemático, ele começa a tomar forma e começa a ter mais sentido para as crianças. Então, é nesse momento que ela começa a fazer os traços e começa a dar nome para aquilo. É o momento em que ela vai começar a fazer a associação de cores com os objetos. O desenho esquemático, ele já está mais próximo da realidade. Então, é onde as formas vão aparecendo, as caracterizações dos objetos e das coisas. E o realismo, que é onde a criança está assim, próxima do real, mas que ela começa a usar as formas geométricas, que ela começa a fazer as grandes diferenciações. Então, se a gente for exemplificar com a figura humana, é onde ela vai começar a diferenciar o sexo feminino do masculino, as roupas vão ser diferentes, né? E eu acho que isso é importante para a gente refletir, porque, como a pesquisa estava focada no desenho, a gente precisa entender o que esperar das nossas crianças. Então, não tem como eu fazer uma proposição para uma criança de 2 anos de desenho e esperar que ela vai me dar um desenho pré-esquemático ou um desenho esquemático, entendeu? Eu preciso entender essa maturidade para poder ampliar esse repertório e fazer coisas que vão ter sentido para elas, né? E aí, esse grupo de crianças de 3 anos
realizou um registro de observação de diferentes raízes. Então, o Bernardo fez o registro da beterraba, a Ana Clara fez o registro do gengibre, a Liz fez o registro da beterraba e o João do rabanete. E aí, essas crianças, elas puderam escolher os materiais que elas queriam usar, né? E aí, de maneira muito fácil, elas escolheram coisas que estavam relacionadas às cores com os elementos que elas estavam observando. E isso faz muito sentido quando a gente pensa nas fases do desenvolvimento da criança. Então, elas já começaram a fazer as associações por cores. Como as crianças representam as raízes pintando, então, a gente vai trazendo, ofertando diferentes materiais para que as crianças consigam fazer esse avanço na observação e esse avanço nos conceitos. E aí, a gente precisa pensar, como educador, em quais materiais estão sendo oferecidos. Por quê? Esses materiais, eles precisam ter uma conexão com as crianças, precisa ser uma coisa prazerosa, precisa ser uma coisa que elas vão se envolver, né? Então, por isso que a gente acredita muito nessa dimensão estética. Na dimensão estética, num ambiente que vai estar organizado para aquela criança viver aquele momento, um lugar que ela consiga se envolver de maneira calma com aqueles materiais, com aqueles elementos que estão sendo observados. Então, aqui a gente tem o Breno, uma criança de 3 anos, fazendo sua pintura. E eu me lembro muito bem que o Breno, quando ele estava deslizando o pincel assim no papel, ele fazia Então, como também esses pequenos gestos das crianças nos mostram esse prazer e esse envolvimento com o material, né? Aqui a gente tem a Sofia e a sua pintura. A Sofia estava fazendo uns traços muito delicados, assim, sabe? Minuciosa. E aí, quando a gente olha para o Pedro já começa a fazer uns traços mais orgânicos. Ele já desliza o pincel de um modo bem mais livre ali, né? Então, a gente consegue fazer essas comparações dos desenhos das crianças. E aí, a gente volta naquele conceito de ampliar as vivências, né? E aí, como a gente pode fazer isso? As crianças já tinham desenhado, e aí a gente traz uma nova perspectiva, que foi um desenho num tamanho maior. Então, a criança, quando ela vai observar em outra perspectiva, isso aguça o olhar. Ela vai precisar desenvolver outras habilidades para fazer aquela pintura e aquele desenho. De que maneira a escultura tridimensional materializa os desenhos das crianças? O Caio diz: as raízes têm muitas pontas. E aí a gente percebe realmente essa materialização da pintura dele para a escultura tridimensional, que é um material que possibilita outro tipo de relação, que tem que ter outro tipo de manuseio. Então, isso vai ampliando e vai trazendo para as crianças uma infinidade de possibilidades e de linguagens, que é aquilo que, eu não lembro mais quem falou, mas de explorar essas 100 linguagens das crianças, né? E quando a gente pensa no tridimensional, a gente também pensa nas estratégias que as crianças usam para manusear os materiais. E aí o Theo diz, para fazer a raiz, é só fazer uma cobrinha. Muito simples. Aí eu trago também essa comparação do desenho. Volta, por favor. Essa comparação do desenho dele para a escultura. Porque no começo as formas dele estavam mais arredondadas. Quando ele vai para o tridimensional, ele consegue fazer essa nova observação e perceber que as raízes, na verdade, são cobrinhas, né? Então, isso que a gente quer dizer com ampliar os repertórios, né? Mudar o olhar dessa criança. O José Flávio já diz, para fazer a raiz,
precisa fazer várias bolinhas. Então, aí tem um pensamento divergente. O Theo acha que é cobrinha e o José Flávio acha que é bolinha. E tá tudo bem. E aí, falando um pouco mais sobre essa coisa da utilização de bons materiais, o ateliê ele vem também como esse lugar que disponibiliza materiais potentes. Então, a gente tem uma gama de materiais que vão contribuir para que essa criança avance. E aí, nessa nova exploração, a gente tinha disponibilizado o acetato, que é aquela folha transparente. E aí, o Tiago se conecta com essa materialidade, coloca a raiz em cima da mesa de luz, coloca o papel em cima e começa a fazer o desenho. Então, quando a gente fala sobre esse uso inteligente dos materiais, a gente fala sobre a gramática do material. Porque o material, quando ele está conectado com aquilo que a criança está vivenciando, aquilo vai fazer muito sentido para ela, né? E o que é a gramática do material? É aquela característica física específica daquele material. Então, a gramática do acetato é o fato de ele ser transparente e possibilitar que você veja o que está atrás dele. E também uma coisa que a gente observou muito foi os diferentes olhares a partir do mesmo objeto, né? Então, essa boniteza das coisas, do olhar das crianças serem diferentes entre si, né? E aí, a gente entra na minha parte preferida, que é o avanço, é observar este avanço. E aí, eu trouxe o acompanhamento dos desenhos da Sofia, que é uma criança de 3 anos. E aí, a gente consegue observar esse desenvolvimento dos traços, essa maturidade na hora da observação, né? Como a gente consegue ver que nesse desenho as coisas vão tendo mais detalhes, as cores vão ficando mais parecidas. Então, quando isso acontece, é quando a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo faz sentido, né? E aí, revisitando isso com a Sofia, ela nos fala, para desenhar melhor, eu olhei a planta parte por parte. Primeiro a raiz, depois o cabo e depois as folhas. Então, essa foi a estratégia da Sofia no seu avanço, na hora de fazer a representação da raiz do abacate. E aqui a gente tem uma outra criança, que é a Gisele, que acompanhou, na verdade, o crescimento da raiz da batata doce, porque a gente estava com esse movimento de observar diferentes raízes. E aí, a gente também consegue observar esse desenvolvimento dos detalhes, né? Eu acho que o que mais me chama a atenção nessa evolução assim da Gisele é como as folhas foram tomando forma. Ela trouxe até os risquinhos, né? E aí, nesse sentido, também eu acho interessante a gente pontuar sobre o educador que faz boas intervenções. Então, se a Gisele estivesse lá no ateliê fazendo desenho e eu estivesse pensando em outra coisa, talvez isso não aconteceria. Mas, estando atenta, estando como um par avançado da Gisele, a gente vai pontuando. Nossa, mas será que essa folha tem essa forma mesmo? Nossa, mas parece que eu estou enxergando uma outra cor aqui. Você não está também, não? Então, isso vai fazendo com que as crianças vão aprimorando, né, esses olhares. E aí, quando eu e Gisele revisitamos esse avanço, ela diz: no começo, o desenho não tinha folhas e as raízes não eram tão rosas. Depois foi ficando. Para poder enxergar melhor, eu tiro a raiz do pote e coloco em cima da folha, para ver os detalhes e o tamanho que ela está. E aí agora eu passo a palavra para a Alessandra. Para a gente já finalizar esse último PowerPoint, eu quero só que volta na da Gisele, porque a gente traz esse processo que foi vivido
e é quando a gente traz sobre o olhar individual. Se nós não tivéssemos um livro de memórias de cada criança, onde mostra a individualidade de cada criança, talvez nós não teríamos conseguido observar o avanço dessa criança, o refinar dos traços, dos detalhes, o valor das boas intervenções. Então, tudo isso faz parte de uma infância onde as crianças vivem um ateliê a céu aberto ou não, com inúmeras possibilidades. E aí, para finalizar, a gente traz aquela pesquisa de mundo vivida pelas crianças desde muito pequenas, que é a pesquisa de mundo do corpo. E a gente percebe o jogo que as crianças fazem o tempo todo na relação com os outros elementos e o seu corpo. E para apoiar esse processo, a gente traz o registro gráfico, onde ele materializa a fala da criança. Então, o Henrique traz, que é o primeiro desenho, a raiz seria o pé, porque a raiz fica embaixo e o nosso pé também. A raiz podia ser o cabelo, porque ela tem fios, José Flávio. A raiz podia ser a boca, porque a boca bebe água. Olha a relação que ela traz da dependência de vida da raiz e a nossa dependência de vida da água também. Se a gente fosse uma planta, a raiz seria os pés, porque é a primeira coisa que tem no corpo. Então, essa criança traz a relação da primeira coisa que nasce em uma planta e da primeira coisa que a gente tem no corpo. Então, é um jogo que as crianças fazem o tempo todo. E a pesquisa ela não tem fim. A pesquisa ela é contínua, ela é vivida com diferentes grupos, diferentes educadores, mas o que a gente não pode deixar é que as nossas crianças deixem de ser curiosas, deixem de ser criativas, ou deixem de dialogar, deixem de trazer os pensamentos, deixem de viver pensamentos divergentes. Nos pensamentos divergentes existe aprendizado. Nos conflitos existe aprendizado. Nos diálogos e nas narrativas também existe aprendizado. Então, o mundo é um contexto repleto de aprendizado. E é isso.